Hum. Bom Olá, dia, bom dia. Tudo bem com tudo você? bem? Que bom. Vou É te perguntar duas coisas. O que foi? um prazer participar. Ah, muito obrigada. Que bom. Prazer tê-la aqui também. Me diga uma coisa, eu quero te perguntar duas coisas para as pessoas saberem o seu nome e de onde você está falando. Meu nome é Renata e eu falo do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Então tá bom. Estou aqui de Campinas, fazendo essa ponte. E conta um pouquinho, Renata, como que é essa história, qual que é o seu projeto, como que você faz arte, qual que é a sua relação com a arte, para eu saber. Assim, eu até me identifiquei um pouco com a sua história, que você desenhava quando pequena, né? E depois você se perdeu disso. E foi muito do que aconteceu comigo. Desenhava muito quando era criança, muito mesmo. Era uma coisa assim meio que viciante. Eu fazia historinhas, meus pais me incentivavam muito com papel e lápis de cor, sempre desenho, né? E as Que pessoas legal. gostavam. Quando chegou na minha adolescência, eu fazia cartazes para as igrejas que eram aqui da Redondeza. Mas aí quando veio a vida adulta, a gente tem que ganhar dinheiro. Aí eu fui Uhum, trabalhar e deixei totalmente, mas totalmente o desenho. uhum, Aí até que eu sofri uma grande perda, que foi a perda da minha mãe, e uhum. todos os meus médicos, porque eu tive alguns problemas de saúde e tal, e todos os médicos diziam para mim assim, você tem que fazer uma coisa que você goste muito. E eu não Uhum. consegui encontrar, até porque quando a gente está nessa situação, né, de depressão, nada te... Aí eu É, lembrei que eu tinha essa compulsão pelo desenho. que legal. Eu tinha, eu tinha. E detalhe que foi uma coisa assim que eu perdi mesmo. Aí voltei, fiz um cursozinho, e mas também eu fiz o curso, mas foi só para aquele momento e voltei a parar. Aí depois de 8 anos eu tive a necessidade novamente de voltar para as artes. Nossa, Também já entendi. expliquei para os terapeutas e tal, então volta para a arte, você tem que voltar para a arte. Aí eu decidi voltar para a arte, voltar a estudar. Aí eu fiz faculdades, outras faculdades, outras graduações, e aí eu me decidi voltar para a arte e agora eu pretendo ficar, porque eu acho que eu não posso viver sem. A vida foi mostrando, né? Parece que as coisas elas vão dar uma entroncada e falta, assim, falta aquele pedacinho, aquela chave, né? Eu acho que foi mais assim conflitante para mim que dessa Uhum. última vez que eu fiquei 8 anos assim, 8 anos sem pegar nada para desenhar, nada. Nossa, E bastante quando eu tempo. voltei parecia que eu não sabia desenhar. Aí eu fiz assim, nossa, era uma coisa que era tão espontânea minha, né? Uhum. Era tão eu e eu Uhum. perdi. Mas graças a Deus a gente vai, né, aperfeiçoando, vai voltando, vai se encontrando. É, E eu já aí voltei para esse meio. E me faz muito bem. que legal. Muito bom. E você está fazendo isso, então você tem desenhado. Como são as suas. O que você gostaria assim de conversar comigo? Que dúvida que você tem? Que de repente eu posso tentar te pensar junto com você, né? Assim, sobre essa coisa do processo, tanto do desenho assim mesmo, né? Da prática, ou quanto dessa coisa desse assunto da singularidade do artista. Como que é isso para você? Você identifica isso? Como que é essa construção, né, do seu próprio artista, assim, interior? Assim, como que está esse desenvolvimento? Você, quando eu me interessei, né, ao traço do artista interior, exatamente por isso, porque assim, apesar de todas as informações técnicas que a gente adquire, né, eu Uhum, percebo que eu sublimo muito na minha arte, né? Então, às vezes eu sinto assim, quando eu preciso produzir um produto, por exemplo, eu já ilustrei alguns livros, e quando eu preciso ilustrar determinado livro, determinado assunto, se eu não estiver em sintonia, por mais técnica que eu tenha, não sai. Ou sai uma coisa que não me agrada. Aí, certo. se
se não me agradar aquele trabalho, parece que eu não consigo alcançar também a satisfação a estética. Uhum. Por exemplo, eu tive que desenhar um cemitério cheio de mortos. Uhum. E desenhar esses mortos, essa coisa toda mórbida, chegou a entrar nos meus sonhos. Então, assim, eu não consegui fazer. É muito interessante o que você está falando. Bem importante. Porque isso, eu assim, né, eu entro muito na história para poder fazer o mais real possível. Outro dia também ouvi você falando assim, que às vezes a gente quer fazer uma coisa muito... E às vezes só interessa o simples, né? E eu tenho também essa dificuldade com o simples. Às vezes eu me aprofundo muito na coisa e acabo não fazendo, porque me aprofundei tanto que aí eu me embolei ali com aquilo ali. Aí entro naquele drama e não sai. Não sai, aí é um bloqueio. Entendi. Legal. Tá, eu acho que você falou várias coisas, e são coisas interessantes. Assim, teve um dia que eu conversei aqui com o pessoal, porque tem uma coisa assim, tem uma pessoa sugerindo aqui para você, Renata, você tem como você usar um fone de ouvido, porque tá dando eco, parece. Sim, peraí. Sim. Só um minuto. Tá bom. Eu estou com ele agora. Isso. Para mais para mim. Pronto, me ouve bem? Vamos ver. Me ouve bem? Parece que foi, né? Vamos ver o que o pessoal diz. Para mim estava funcionando. Bom, então a gente estava falando assim, você contou primeiro essa coisa de você, da ilustração, né, que você foi fazer, e de repente aquilo era um conteúdo, né, mórbido, né, e você, como você falou, né, nossa, eu me envolvo muito com as coisas que eu vou fazer, e aí eu preciso, por um lado, você precisa se envolver para você conseguir fazer, e por outro lado, depende do nível que você se envolve, aquilo te atinge e pode te afetar de uma forma que também não é bom, né? Eu acho que, né, é sempre uma questão mesmo, né? Porque aí teve um dia que eu estava conversando aqui com o pessoal que é o seguinte: a gente precisa sim tomar cuidado, né, com essa coisa de como a gente aprofunda sobre alguns assuntos para a gente fazer alguns trabalhos, né? Por quê? O que acontece? Os trabalhos, por exemplo, depende de onde como aquilo é para você, e não adianta a gente intelectualizar o processo, né? E fazer essa coisa, tratar o processo artístico como uma coisa puramente técnica, né? Porque você fala assim, né, eu vou fazer um trabalho, eu vou pintar eu vou pintar um cemitério, por exemplo, né? E o que isso vai fazer, o que isso vai reforçar nos meus registros pessoais, né? Então, isso é super importante, a gente realmente fazer deixar consciente isso, porque existe uma fala generalizada sobre essa coisa de que se você é artista, você tem que se doar, você tem que fazer, você tem que se entregar de uma forma que muitas vezes ela pode não ser responsável. Por quê? Vou falar isso. Isso aqui é muito interessante. Pensa uma coisa, né? Quando o público... assim, ó, vou falar uma coisa... Vou lá atrás agora, tá bom? É assim, imagina que... O que acontece? A gente é muito regida pelos nossos instintos, né? Os nossos instintos, eles são os registros das nossas passagens e o que a gente entendeu, a síntese que a gente fez, que são as coisas que a gente precisa ter no nosso reflexo para a gente sobreviver, certo? Então, isso está arraigado lá atrás. O que acontece? Quando você, por exemplo, você pensa assim, um nenenzinho, né? Um bebezinho, ele chora quando ele tem fome, quando ele tem frio, quando ele sente dor, e ele pede pelo cuidado da mãe, certo?
O que acontece? Quando só que ele chora, 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 só que ele não percebe, não tem como ele perceber, porque é do bebezinho, que pode ser que aquela demanda seja um fardo para a mãe, certo? Naturalmente, né? Então, né? Todo mundo sabe, quem tem filho sabe que essa coisa das noites sem dormir, e mamando, e aquela coisa tal, e as fraldas, e o cuidado, toda coisa, a dedicação que precisa, essa situação, tá bom? Só que o que acontece? Então, só para a gente, quero ilustrar essa situação, né? Da mesma forma, isso é muito interessante de perceber, olha isso, o público, quando você faz arte, quem consome arte, olha onde que a gente vai aqui. Quem está consumindo o que você está fazendo, seja uma apresentação de música, seja uma peça de teatro, seja uma obra de arte, uma tela, um trabalho, uma ilustração, é muito comum as pessoas, elas querem mais, né? Mas elas não sabem o que você tem que fazer com você para você dar conta de apresentar aquilo que você está apresentando. Né? Ou seja, se por um acaso você fizer um trabalho e que mexa com você de uma forma que seja violento até, entendeu? Dificilmente que quem está pedindo mais, dificilmente vai estar lá para te amparar, entendeu? Caso você se quebre, né? E isso é muito importante, eu acho muito legal você trazer esse tema, por exemplo, da ilustração, né, de que a coisa invade o seu sonho, invade mesmo, né? A gente vê casos de artistas que muitas vezes ficam intelectualizando isso ou só obedecendo a essa demanda excessiva que vem do público, da indústria, enfim, e a pessoa acaba se perdendo de si, né? A pessoa pode enlouquecer, pode morrer, pode entrar em depressão, mil coisas, né, que podem acontecer, né? Então, como você fez um trabalho de resgate desse dom, entendeu? É muito interessante e importante mesmo você ter consciência disso, até para você falar assim, isso eu aceito fazer, isso eu não aceito fazer. Esse trabalho eu pego, esse trabalho eu não pego. Entendeu? Né? Por exemplo... nesse trabalho, eu falei assim, olha, eu consigo fazer alguma coisa para esse tema, mas não essa imagem que você pediu. Eu simplesmente não consigo. Ah, mas você consegue, você desenha bem, você quer aquela coisa toda, né? Eu não. Mas eu não consigo, porque a pessoa não compreendia o que estava acontecendo comigo, né? E isso eu já trabalhei até, inclusive, na análise, eu levei para análise, né? Meu psicanalista, nesse momento, me ajudou. Não faça, não está te fazendo bem. E engraçado que assim, é muito mórbido. Às vezes parece até assim uma cabeça infantil, né? Que não consegue ver o bicho-papão, desenhar o bicho-papão. Porque você não vai desenhar o bicho-papão, aquela figurinha bonitinha. Você vai desenhar o bicho-papão como uma ilustração para impactar o outro, para chamar a atenção do outro. Não é só a beleza, tem que ter também o sentido, a graça. Você tem que colocar a vida no desenho, né? E a vida vai também a sua vida que vai lá no desenho. A sua percepção de vida. E às vezes isso me... Aí quando você falou sobre o artista interior, né? Eu falei assim, poxa, é isso que eu estou precisando. É monitorar o meu artista interior. Porque o meu exterior, que é o técnico, esse eu já consigo dominar. Mas esse meu interior, às vezes, ele me atrapalha em determinados processos. Claro. Exatamente, assim, e é muito importante mesmo essa coisa de você manter porque o que acontece, né? A gente tem como que eu te falo isso? Esse artista interior, é legal perceber isso, né? Porque, assim, uma vez que a gente faz contato com ele, né? Ele tem porque, cara, não é uma questão assim, tipo, então eu não vou mais, eu não vou desenhar, por exemplo, cemitério. Não é isso, né? Não. Eu não vou fazer, aqui, ó, tem um pessoal falando que essa questão é muito importante, me toca muito, a Tânia comentou ali. Então, assim, não é uma questão assim, eu não vou
desenhar uma coisa específica, né? Mas é assim, o que eu for fazer, em qual contexto, o que isso faz comigo, como que é isso na minha história, o que isso reforça em mim, né? Então, assim, às vezes é uma questão de que a gente tem que amadurecer alguma coisa para conseguir fazer um trabalho, né? Dentro da gente. Às vezes não é, você não precisa, mas sem se violentar mesmo, né? Porque assim, essa coisa assim, quem tá lá para te dar suporte, quem vai deitar com você todas as noites é você mesmo, né? Então, e o que acontece? Ele é muito, esse artista interior, ele é sensível. Imagina que ele é o seu ponto de maior sensibilidade, né? Ele é o seu ponto que tem um olhar que tem o ímpeto pela preservação, pela vida, pela convivência, pela coexistência. Ele é essa semente que a gente tem que é sagrada mesmo, né? Que tem esse senso, assim, você fala, nossa, estou aqui para fazer uma coisa séria, uma coisa que é importante, né? Então, esse núcleo, ele exige todo esse cuidado mesmo, né? E muito legal que você tem. Ah, pode falar. Para mim, né? Uhum. Descobri também esses anos todos que a arte, por que eu também me afastei um pouco da arte? Porque para mim a arte, ela tem que ter sentido. Sempre foi para mim assim, aquilo que eu estou desenhando, ela tem que ter um sentido. Vou desenhar uma cesta de frutas, mas qual é a mensagem que eu quero passar com essa cesta de frutas? Mas o quê? Desculpa, falhou um pouquinho a sua fala. Eu vou desenhar? Se eu for desenhar, por exemplo, uma cesta de frutas, Uhum. ela tem que fazer sentido, como uma fruteira, né? Para mim, ela tem que fazer sentido. Então, assim, quando eu vou colocar as frutas no cesto, quando eu vou fazer a composição, quando eu vou preparar a minha paleta de cores, eu quero que ela tenha um sentido. Claro. Né? Eu tenho muito essa relação com a arte. Ela tem que fazer um sentido. Uhum. Então, essas figuras que eu não consigo produzir, eu já não consigo por isso, porque para mim elas têm um sentido que me maltrata, como você falou. É um sentido que para mim não me faz bem. Uhum. Eu já tentei sair disso, dessa coisa assim. Nem tudo tem que fazer sentido. Mas eu percebo que assim, as minhas melhores produções são as produções que para mim fazem sentido. Claro. Às vezes também, outro dia eu passei por uma situação, né, que foi bastante difícil, nesse sentido que você está falando, que foi um trabalho, porque o que acontece, né, você tem são essas coisas, porque tem uma coisa que assim, tem o tema que você vai fazer, às vezes você pega um trabalho que tem um tema, que ele pode não ser o tema daquilo que você mais almeja, e tudo bem, né, então, assim, o que acontece? Então, você coloca, você tem aquele tema que você vai fazer um trabalho, uma ilustração, por exemplo, não sei, você vai ilustrar uma ilustração, sei lá, um livro de culinária, que nem você falou das frutas, né? Então, vou fazer vou fazer aquele trabalho ali, ilustrar aquelas frutas. Então, tá bom. O que acontece? Claro, é um tema que não ele é bem objetivo, né? Só vamos falar de fruta, certo? Então, nesse momento, você vai buscar dentro de você fazer o trabalho mais íntegro possível, no sentido de você vai entregar o melhor com a sua técnica, com a sua percepção, com a sua sensibilidade, para que ele ilustre de forma bonita com aquele projeto e tudo mais. Então, tem esse jeito, né? E tem também, às vezes, teve um dia que eu fui fazer um trabalho e era um trabalho de parede, né? Um mural grande. E aí foi muito louco, porque o cliente, a pessoa que contratava, ela ficava o tempo inteiro interferindo, entendeu? E querendo uma coisa, só que o próprio cliente não sabia, entendeu? E foi uma situação super tensa, porque aí você tem que entregar uma coisa meio mais ou menos do jeito que a pessoa quer, mas é uma coisa que não te representa. Não ficou ruim o trabalho ficou muito bom, ele ficou super bem acabado,
Mas tem uma coisa mesmo da gente conseguir. É um equilíbrio mesmo. Eu entendo que é delicado, né? Tanto no sentido de você entregar uma coisa que a pessoa precisa, porque é o seu trabalho também, entregar aquela arte, já que você faz um trabalho de ilustração, por exemplo, que é diferente de uma coisa autoral, né? É diferente. Você faz o que você quer. Exatamente. E ao mesmo tempo você preservar ali uma identidade, né? Isso é uma trajetória, é um desafio mesmo, né? Da nossa profissão, assim, porque é um fato porque onde fica isso, né? Quando a gente está falando do artista interior, quando a gente está falando dos projetos autorais, né? Eles têm aí eles são autorais mesmo, né? Então eles têm um jeito de apresentar. Quando a gente está prestando um serviço por causa da técnica que você tem de ilustração, é um outro projeto. Aí você tem que ver se isso encaixa na sua profissão, né? Aí são essas danças, a minha profissão, as coisas que eu faço porque tem a ver com as trocas, e eu preciso ganhar um dinheiro e tudo mais, né? Então, essas coisas elas vão dançando, assim, até que aos poucos elas vão se unindo cada vez mais e não tenham que ser tão disparatadas, né? Eu gosto muito da sua arte aí, da parede. Muito linda. Eu ainda vou fazer uma para botar na minha parede aqui. Porque Essa eu aqui tenho você está falando? Isso. Eu tenho as minhas aqui. Deixa eu ver. Isso, olha que legal, que bonito. São algumas que eu botei aqui. Uhum, Aí, como tá essa parede aqui lisa, eu sempre que vejo esse seu fundo aí, eu falei, gente, eu vou fazer. Eu vou colocar aqui. Arrasou. Esse fundo aqui, ele é uma tela, né? Na verdade, ele não está pintado na parede, e foi uma experiência que a gente fez coletiva, né? Tipo um POC, assim, com a tinta plástica. Mas, assim, faz Muito mesmo, bacana, mas muito bacana. faz um muralzão aí, depois você manda foto para mim. Ah, com certeza. Inspirado em você. Ah, que bom. Obrigada. Tá bom, então, Renata. Prazer, viu? Olha, foi um prazer imenso participar. Tenho Ah, acompanhado muito você e tem me ajudado muito. Eu estou bem lá ah, no Telegram. fico muito feliz mesmo. Tá bom. Então, você tem um ótimo dia e a gente se vê em breve. Obrigada, igualmente. Tá, um abraço. Ah, que legal. Olha lá, pessoal. Demais, né, o trabalho da Renata. Bom, vou chamar mais uma pessoa. Olha, a gente tem pouco tempo, vou falar um pouquinho mais breve, mas acho que vale a pena, né? Vamos aproveitar esse tempinho. É muito legal mesmo isso, né? A gente vai trocando essas referências e o que eu acho muito incrível isso é que a gente vai trocando a referência e o nosso piso, ele vai mudando, né? Todo mundo vai subindo assim junto, junto, vamos criar esses novos consensos, né, para a gente poder trabalhar e se dar suporte mesmo, né? Agora sim, Karine. É isso mesmo. Tudo bom, Rona? Tudo bom? Agora dá para escutar direitinho? Dá. Conta para mim, me fala de onde você está falando. Então, eu estou falando aqui de Vila Isabel, do Rio de Janeiro. Estou no quartel do Corpo de Bombeiros. Uau, você é do bombeiro? Você é Eu sou bombeiro? do bombeiro. Estou de plantão agora. Eu estava acompanhando vocês aí, que a Renata é minha amiga. Entendi, que legal. Interessante. Você trabalha com arte também? Você tem interesse sobre isso? Como que é? Então, eu tenho interesse, né? Eu trabalho também na folga, eu trabalho com história, né? Sou historiador. E tem um livro também sobre mortos que constroem cidades, que é sobre cemitérios, né? Eu estudo cemitério. E a Renata, ela fez a capa do meu livro, Karine, entendeu? Ah, que louco isso, que interessante. Ela fez a capa do seu livro. É. É aquele livro que ela estava falando? Não. Não. É um livro. Foi outro. Esse foi outro. Esse que eu tô falando aqui com você, ela fez uma carpideira, chorando assim, em frente a um túmulo. Muito Entendi. bacana, assim, muito legal. Aham. Ela desenha muito bem mesmo.
Aí eu a vi online, né? Eu entrei de plantão agora, eu falei, meu Deus, eu vou assistir elas duas lá, eu tenho que terminar o que eu tenho que fazer aqui rápido e entrar lá para assistir ao trabalho dela. Entendi. Então você chegou um pouquinho de gaiato mesmo. Foi, foi. Legal. E você, então, mas você tem, mas então você não tem experiência de desenhar, de trabalhar assim? Não, com desenho não, eu até tentei, por causa dela, tentei fazer alguns cursos de desenho e tudo mais. Cheguei até a fazer algumas coisas, Aham, mas eu adoro muito a arte, né? E, uhum. inclusive, a Renata está até fazendo um bonequinho, porque eu trabalho com morte e luto, né? E aí a comunicação sobre morte, sobre o luto, essas coisas, ela tá desenhando em forma de gibi, né? Entendi. E fala para mim, como que é para você trabalhar com isso? Como que é isso para você, assim? Como você entende? Porque essa questão da morte, né, o luto e tudo mais, ela tem muitos ângulos, né? Ela não é uma coisa, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa que faz parte da vida, né? Mas assim, como que é para você, essa escolha, essa passagem, essa história? Se você puder contar um pouquinho. Assim, eu vou resumir bem pouco. Na mitologia, se a gente for para mitologia, eu acho que eu tive um encontro com Thanatos, né? Digamos assim, que é o deus da morte. E Sim. aí, eu tive vários encontros, por exemplo. Um foi que, quando eu era pequeno, eu tive um AVC aqui, ó, e que me impossibilitou de até falar. Isso quando eu tinha 5 anos de idade. E Uhum. aí eu recuperei e tal. Tem uma cicatriz até hoje, se você fizer uma tomografia aqui em mim, você vai ver isso. Uhum. Depois, como eu sou bombeiro, eu trabalho com tragédia o tempo todo. Então, também me aproxima muito desse aspecto da morte. Então, é risco o tempo todo. Eu estou de serviço aqui, amanhã já posso nem estar aqui mais. E estou assim há 20 anos, né, Galinha? Entendi. Então, na tragédia de 2011, lá da região serrana, aqui no Rio de Janeiro, eu fui soterrado até a costela. Tive entorse de tornozelo, morreu 3 bombeiros na época, Nossa. enfim, e tive entorse de tornozelo, tive que operar, fiquei em coma 3 dias, enfim. Então é um, Uhum. coma, um encontro com a morte assim o tempo todo. E aí eu resolvi estudar, há 10 anos atrás eu resolvi estudar esse tema, que me possibilitou de publicar esse livro, né, de pesquisa de 6 anos, Uhum. estudando óbitos, estudando sepulturas, e a Uhum. relação que a morte tem com a sexualidade também, né, Kaline? Que Uhum. é intimamente ligado as duas coisas, né? Uhum. Como você entende isso? Então, quase que da mesma. São dois princípios, né, que regem aí ao mesmo tempo e que coexistem. Então é um paradoxo. O Uhum. princípio da dor e o princípio do prazer. Que Entendi. vai dialogar muito com o budismo, né, cara? Muita Sim. coisa mesmo. E É. aí, enfim, muito prazer às vezes te causa dor, e muita dor às vezes te causa prazer. Então tem essa mistura, né? Isso é muito interessante que você está colocando, porque tem aquela coisa, né, que o prazer e a dor, eles não são uma referência segura, né, para gente, para nossa autoconstrução mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem o prazer, por exemplo, a história, né? Que a gente, essa coisa da gente apurar, né? Que existem coisas que são prazerosas e que me fazem bem, existem coisas que são prazerosas e me fazem mal, existem coisas que são desprazerosas que me fazem bem, existem coisas desprazerosas que me fazem mal. E essa medida, ela é realmente uma coisa que se, é, ela precisa de mais atenção, né? Porque a questão justamente essa questão de você apurar isso, você consegue ter mais recursos para você poder não se violentar, por exemplo, né?
Então, porque às vezes você fala, simplesmente fala assim, mas é muito bom, continua, mas é muito bom, e você está completamente, por exemplo, perdido num vício, né? Ou é muito ruim, mas na verdade você precisa daquela trajetória para você conseguir se superar, e aí por aí vai. Né? Muito interessante. Ex- Aqui é, exatamente, é isso, Kaline. Tipo, hum, o que te faz. O remédio depende da dosagem, entendeu? Seja veneno ou seja o próprio remédio. sim. Então, quer dizer, o vírus, né? Vacina. O vírus é atenuado, então vai te proteger contra uma determinada contaminação. Mas se ele vivo, você vai ser contaminado e vai ficar doente. Então depende. Muita coisa, é o que você falou, o excesso, né? O excesso, Aham, o excesso é a falta, né? Digamos assim, é sempre é, esse jogo entre essas duas dimensões, né? é. Existe um filme muito interessante, eu acho que você consegue assistir esse filme, quem quiser também, ele é muito interessante mesmo, é um filme ele é um filme alternativo, assim, ele é um pouco B, no sentido que ele não é grandes produções, é uma produção mais barata, entre aspas, né? Mas ele é muito, muito interessante, ele chama Ink, I-N-K, de tinta, I-N-K. E ele é justamente, ele fala sobre os planos e as realidades da vida, da morte, da transição entre uma coisa e outra, né? É super interessante mesmo, né? Conta a história, a passagem de um. É que eu não quero falar para não fazer um spoiler, mas assim, tem as passagens entre um plano e outro, é muito interessante, eu não vou falar muito, porque seria legal se vocês vissem, mas ele tem o ritmo que rege cada plano, esse plano da gente, como é o mal, como é o bem, o que é isso, a interferência, né? Ele é bem espiritualista, por um lado, mas ele é muito sério, assim, é muito interessante mesmo. Então, Qual que é o nome do. Como é que é? IK? INK, I de igreja, N de navio, K de Caliane. Não, beleza, É, vou assistir, eu vou dar uma olhada. Legal, gostei. tem no YouTube. Daí a gente pode conversar depois mais, a gente troca mais ideias. Tudo Certo? bem, Super tudo bem. interessante ouvir essa história. Estou fazendo assim para encerrar, porque o Instagram vai encerrar a gente e eu não quero que a gente fique de cara com a tela preta. Tá Mas bom, cara. Foi ótimo, viu? foi super bom também. Adorei falar com você. Tá bom. Obrigado, viu, Carne? Obrigado mesmo. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Legal, né, gente? Isso deu um pouco de Lamentos Rituais Fúnebres, a que eu vou assistir, me interessa bastante, também foi muito legal. É uma saga, assim, super interessante de resgate, então, assim, ela tem a ver com o resgate... tem a ver, na verdade, se você for olhar, ela tem a ver com o resgate da própria pureza. Vou falar assim, a minha visão sobre o filme, né? De um certo, mas tantas coisas acontecem, em tantos planos que acontecem nessa história, nessa jornada do resgate da própria pureza, né? Que é muito. São tantos elementos para a gente olhar, para a gente lidar, para a gente ficar atento, né? E esse filme ele trata de uma coisa assim de quantas forças existem, né? De dentro e de fora, trabalhando a favor e contra a evolução, né? Então é muito, muito bom mesmo. Gente, estou hiper feliz com a presença de vocês, estou gostando demais de conversar com vocês, de saber das histórias. É uma riqueza inenarrável para mim. Né? De repente a gente conversa com uma pessoa que trabalha ali no limiar entre a vida e a morte, as ilustrações, você ilustrar isso e as trajetórias de cada pessoa, eu acho uma coisa muito rica mesmo. Então tá bom, muitíssimo obrigada.